Pessoal, estudar um pouco sobre o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? E o nosso assunto é a pessoa do Espírito Santo, né? Do que se trata, né? Quem é esse ser tão falado no meio pentecostal, né? No meio cristão, né? Então, a doutrina que estuda o Espírito Santo é a pneumatologia, né? O pastor Ezequiel Soares, ele escreve no seu livro O Verdadeiro Pentecostalismo, né? Que é um esboço sobre a revista. Ele diz assim: pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. O termo vem de duas palavras gregas, pneuma, espírito, e logos, que é palavra, estudo ou tratado. O estudo do Espírito é importante para todos os cristãos, pois é ele quem guia os crentes e os leva mais próximo de Deus. Ser pentecostal significa ter intimidade com a pessoa do Espírito, pois a teologia pentecostal não é teórica. Nossa doutrina se baseia nas Escrituras Sagradas, né? Única regra de fé e prática para a vida cristã, mas a experiência pentecostal torna Deus mais real. Ele diz também: ele não está longe de cada um de nós, conforme Atos 17, 27. Por isso, é fundamental o conhecimento bíblico sobre a identidade do Espírito Santo, como a sua deidade, personalidade, atributos divinos e obras. São elementos que mostram a consubstancialidade do Espírito, com o Pai e o Filho, né? Como terceira pessoa da Trindade, diz o pastor Ezequiel Soares. Consubstancial é que tem a mesma substância, né? Que tem o mesmo poder, que divide as mesmas características, né? Isso é consubstancial. O Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho é maior que o Pai. Nem o Espírito Santo é menor do que o Pai, nem menor do que o Filho. São todos iguais, né? Aí você diz assim, mas por que a terceira pessoa da Trindade? É a terceira pessoa da Trindade em relação à economia teológica, né? Como se diz, que ele vem em terceiro lugar na forma batismal de Mateus 28. Jesus fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E também porque na bênção apostólica ele aparece terceira pessoa, né? Ele é a terceira pessoa a ser mencionada, ele diz: o amor de Deus nosso Pai, a consolação, né, de Jesus Cristo e as bênçãos do Espírito Santo sejam sobre todos vós, amém, né? Então o Espírito Santo na bênção apostólica, ela vem também em terceiro lugar. Por isso que é a terceira pessoa na Trindade, mas não significa dizer que ela é menos importante do que o Pai ou menos importante do que o Filho. O nosso credo, na página 67, no capítulo 6, ele diz assim, sobre o Espírito Santo, né? Nós cremos que professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14, 16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus, em toda a sua plenitude. Por isso mesmo é incriado, autoexistente, absolutamente autônomo. O Espírito provém de Deus. O Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios 2 e 12. Como havia declarado o credo de Atanásio, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo, né? O credo de Atanásio diz. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador. Mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito, segundo Coríntios 3 e 17, né?
da Almeida Revista e Atualizada. Então, como eu já falei, é o que menciona o nosso credo apostólico, né? O credo apostólico eu falo de Atanásio, e o nosso credo das Assembleias de Deus, que nós cremos num Deus, no Espírito Santo como Deus incriado e consubstancial com o Pai, né? O credo de Atanásio, ou credo atanasiano, no seu quinto ponto, ele fala sobre, a partir do seu primeiro ponto, né? O credo de Atanásio, ele diz assim: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. O segundo ponto diz assim: qual é preciso que cada um guarde perfeita, inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância no quadro. Quinto diz assim: pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra pessoa do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é tudo uma só. Glória é igual e majestade coeterna, tal como o Pai, tal como o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E, no entanto, não são três eternos, mas há apenas um eterno. Da mesma forma, não há três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um só imensurável. Então, o credo atanasiano, ele coloca a pessoa do Espírito Santo na mesma posição da pessoa de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, mas o que é uma pessoa, né? Uma pessoa na Trindade depende da posição da gramática, né? Ele pode ser eu, tu, ele, nós, vós, eles. Depende da posição para ser uma pessoa. Mas já no direito civil, pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa física, né? Pode ser uma... Na verdade, no direito, é um indivíduo, é uma entidade que tem direitos e obrigações. Se teve direito e obrigação, no direito é uma pessoa jurídica, né? O direito é uma pessoa. Já na psicologia ou na teologia, uma pessoa é um ente que tem raciocínio, sentimento e vontade. Então, uma pessoa, para ser uma pessoa, ela tem que ter consciência de si mesma. Ela não pode ser um indivíduo que não tem consciência de si mesmo, né? Então, se ela tem consciência de si mesma, que existe, e se ela tem vontade, se ela tem sentimentos, então isso a torna uma pessoa. Então, por isso que o Espírito Santo, nós dizemos também que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa porque o Espírito Santo, ele tem sentimento. Nós só lemos em Isaías 63:10, né? 63:10 de Isaías, o Espírito Santo, aqui, diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles, né? Isaías 63:10 fala sobre isso, fala sobre o sentimento. Eles contristaram o Espírito Santo. Já ele pensa também, né? Se ele pensa, então ele é uma pessoa. Romanos 8:27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, ele pensa também. Então, em Efésios diz assim, 5:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, né? 5:30 de Efésios. Então, o Espírito Santo, ele é
uma pessoa, ele fica triste. Ele também, em João 16, de 3 a 8, nos fala também sobre a pessoa do Espírito Santo. João 16, 3 diz assim: e isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. O 8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer através de argumentos, através de palavras, né? Então o Espírito Santo é o que convence. Então ele tem consciência de si mesmo, ele tem consciência do mundo, ele tem consciência de todas as coisas, né? E o interessante também de Efésios é que ele diz que não entristeçais. Então o Espírito Santo, ele tem sentimento, ele se entristece, né, quando nós fazemos alguma coisa que não o agrada. É interessante também nós dizer que Jesus disse: ele não falará de si mesmo, mas de mim, né? Então o Espírito Santo, ele tem consciência de si mesmo, né? E Jesus disse: ele não falará de si mesmo, né? É interessante também que Pedro diz: Ananias, você não mentiu aos homens, mas a Deus, quando se fala do Espírito Santo. Então, o Pedro, ele coloca a pessoa do Espírito Santo na mesma posição de Deus. Pedro, ele reconhece a deidade do Espírito Santo, né? É interessante nós dizer que o Espírito Santo também tem características divinas. Então, essas características divinas faz dele Deus. Como? Ele é onipotente. Lucas 1,37, né? Todas as coisas para ele é possível. Então, se todas as coisas ele é possível, ele é todo poderoso, ele é onisciente. 2 Coríntios 2,10. Onipresente. Salmo 139, do 7 ao 9. Ele é eterno. Hebreus 9,14. Ele é a verdade. Somente Deus é a verdade, mas o Espírito Santo em 1 João 5,6, ele é chamado de a verdade. Então ele é Deus. E ele é amor, porque Deus é amor. 1 João 4,8, Romanos 5,5 fala de Deus como amor. E o Espírito Santo com as mesmas, né, com as mesmas características, com os mesmos atributos divinos. E em 8,2 diz que o Espírito Santo é a fonte da vida. Então o Espírito Santo é consubstancial com o Pai e com o Filho. Ele é da mesma natureza do Pai e do Filho. Então, sendo assim, ele é Deus. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa divina, é uma pessoa da Trindade. E Batista, ele é inferior a Deus e a Jesus Cristo? Não. Ele tem a mesma posição, posto que, como disse, 5:30 de Efésios, né? Não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, é somente um pequeno comentário sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é consubstancial com o Pai e com o Filho. O fator dele ser a terceira pessoa da Trindade não implica dizer que ela é menor que o Pai ou menor que o Filho, mas apenas em termos de economia teológica, né? Porque ele é mencionado que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, porque tanto na forma batismal como na bênção apostólica, ele aparece na terceira pessoa, ou no terceiro lugar, né? É mencionado no terceiro lugar. Então, esse fator levou a ser a terceira pessoa da Trindade. Nós sabemos também que a revelação do Antigo Testamento, né, é mais profunda sobre, como disse o autor, né, sobre o Pai, né? Aí, na era do Novo Testamento, quem foi mais mencionado foi a pessoa de Jesus, né? E agora nós vivemos uma época em que mais mencionado é a pessoa do Espírito Santo. Então é só uma pequena avaliação sobre a nossa pessoa, a doce pessoa do Espírito Santo, né? O nosso Deus, a nossa verdade, né? A nossa vida, né? Então que Deus abençoe a todos e amanhã espero todos na Escola Bíblica Dominical para aprendermos mais
da doce pessoa do Espírito Santo. Esse estudo de pneumatologia. Amém.